Fala mais cedo aí com você sobre aquilo que os economistas chamam de super quarta, já que teremos nesta semana a reunião do Copom aqui no Brasil, que discutirá os juros, e também teremos reunião do Fed nos Estados Unidos. Para conversar conosco sobre as expectativas em torno dessas reuniões, nós convidamos o economista Rafael Pérez, economista da Suno Research. Rafael Pérez, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Um bom dia para você. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia. Se formos fazer uma comparação entre o que pode acontecer lá ou o que pode acontecer aqui, as maiores expectativas de mudanças estão lá do que aqui? Perfeito, Milton. Existe uma certa diferença aí, né, entre as expectativas dos dois bancos centrais. Se a gente olhar ali para os Estados Unidos, primeiramente, a discussão não é mais se vai haver cortes, é quanto que vai haver de corte, né? Ali nos Estados Unidos a gente vê umas condições mais propícias para corte de juros, né? Alguns dados de atividade econômica, mercado de trabalho deram sinais de fraqueza, então isso fez com que abrisse uma janela de oportunidade, o Banco Central de lá cortar os juros, tá? A gente está com uma expectativa de um corte de 0,25, o mercado está um pouco dividido, se vai ser 0,25, se vai ser 0,50, mas o fato é que de lá dos Estados Unidos a gente deve começar a ver um ciclo de corte das taxas de juros, né? Isso aí, obviamente, tem implicação para o mercado, para o fluxo de capitais, sobre o câmbio aqui no Brasil. Então, lá para os Estados Unidos, já há um consenso de que vai se iniciar esse ciclo de cortes, tá? Aqui para o Brasil, por outro lado, o consenso é um pouco diferente, né? Acho que é amplamente consensual de que a gente vai manter as taxas de juros no atual patamar, né, nesses 15%. Me parece que o Banco Central aqui no Brasil ele tem alguns desafios a mais, né? A inflação ainda está em níveis elevados, expectativas de inflação, que é uma questão muito levada em consideração nas decisões do Banco Central aqui também, né, são bastante elevadas. A atividade econômica dá alguns sinais de desaceleração, mas me parece que o Banco Central vai aguardar mais. Ou seja, as condições aqui são um pouco mais desafiadoras e o Banco Central deve se manter mais um piloto automático até o final do ano, esperando que essas condições vão melhorando, vão criando aí uma janela de oportunidade para ele iniciar o ciclo de cortes, que para a gente só deve vir no ano que vem. Rafael, além da expectativa dessa manutenção aqui no Brasil da taxa de juros, qual é a expectativa que vocês têm a respeito do comunicado do Banco Central que deve ser feito depois da decisão? Perfeito, Cássia. Quando você tem esses contextos em que é amplamente consensual, né, que a gente vai esperar, né, que vai haver manutenção na taxa de juros, o foco, né, as atenções se viram para o comunicado, para ver se existem algumas pistas que a gente pode tirar do que esperar das próximas reuniões, né? Contudo, né, até mesmo para o comunicado, me parece que nessa reunião aqui não há tantas expectativas, porque muito dificilmente, acho que o Banco Central vai dar pistas sobre o que a gente pode esperar. Pode haver ali algum ponto ou outro específico que traga alguma informação mais relevante, mas a gente não acredita que o comunicado dessa reunião seja muito diferente da anterior, porque as condições do Banco Central ainda parecem serem muito parecidas ainda. Apesar da inflação dar uma certa melhora, ela ainda está rodando muito acima da meta de inflação, né, do limite superior da meta de inflação, que é de 4,5%. Você tem uma série de medidas, né, de indicadores dentro dessa inflação, que o Banco Central acompanha muito. Inflação de serviços, os núcleos da inflação, que seria uma medida mais de médio prazo, que é uma tendência aí, você exclui alguns itens como alimentos e energia para ver melhor como é que está se comportando a inflação. Então, por conta disso, né, me parece que o Banco Central não vai trazer grandes novidades nesse comunicado. Obviamente que pode ter um ponto ali, né, ao colar, que dê algum indício, olha, a gente vai manter ainda por um tempo prolongado. Né? O Banco Central tem enfatizado muito isso nos comunicados. Vamos manter as taxas de juros no atual patamar por um tempo bastante prolongado. Até coloca esse bastante para enfatizar. Então, no geral, me parece que esse comunicado não traz grandes novidades, né? Mas obviamente que vamos ver, né, nas entrelinhas já algum indício. Parece que o comunicado mais para o final do ano, as reuniões mais para o final do ano, que a gente pode ter indícios maiores do que o Banco Central deve fazer daqui para frente. Nós teremos ainda, além dessa reunião em novembro, né, dia 4 e 5 de novembro, quando o Banco Central volta a se encontrar. E aí eu queria entender se a decisão lá nos Estados Unidos pode influenciar alguma coisa aqui no Brasil mais à frente.
Essa costuma ser a grande questão, né? Se eles cortarem juros lá, será que a gente pode cortar juros aqui, né? O próprio Banco Central ele enfatiza isso. A relação ela não é direta, não é mecânica, né? O que acontece é que quando corta juros lá, isso pode trazer reflexos para a economia doméstica, que cria uma oportunidade para o Banco Central. E essa ligação é basicamente via câmbio, tá? Então, basicamente, se o corte de juros dos Estados Unidos, você tem uma série de fluxos de capitais para países emergentes, como o Brasil. Isso acaba ajudando a valorizar o câmbio, e aí você tem reflexos de um câmbio mais valorizado sobre a inflação, mas você tem um certo tempo para isso acontecer, isso demora alguns meses, né? Então a gente acredita que essa relação é mais indireta, ou seja, cortando os juros lá, continuando com esse ciclo de cortes de juros lá nos Estados Unidos, e só ajudando a valorizar mais o câmbio, aí sim você tem condições, talvez, algum daqui para frente, né, em próximas reuniões, para o Banco Central cortar, tá? Então a gente não acredita que cortou lá, na próxima reunião já podemos cortar aqui, né? Existe um processo ali, né? As condições domésticas têm que estar mais propícias, né? E lembrando que o Banco Central aqui ele está olhando para a nossa inflação, né? Basicamente. Então essa inflação nossa tem que estar melhor, o processo desinflacionário tem que caminhar mais próximo da meta, as expectativas de inflação têm que cair mais, ou seja, a nossa economia tem que dar mais condições para o Banco Central. Obviamente que o Banco Central dos Estados Unidos pode usar isso, mas é principalmente via câmbio e depois esse câmbio mais valorizado na inflação. Mas, no geral, não acredito que vá mudar muito nesse curto prazo esse corte de juros dos Estados Unidos para a decisão aqui do Banco Central brasileiro. Redução dos juros aqui no Brasil para esse ano, você acredita que não é mais possível? Na nossa visão, na Suna, é muito difícil haver essas condições, teria que haver uma melhora muito grande do cenário inflacionário, uma aceleração até maior da atividade econômica, não me parece que seja até a vontade do Banco Central de acelerar tanto assim, né? Me parece que a gente está num momento de pouso suave, né? E esse segundo semestre tem sido um semestre meio de transição da economia brasileira, ou seja, você está criando as condições nesse segundo semestre para que no começo do ano que vem você comece a cortar as taxas de juros, tá? Então, você tem a inflação ainda elevada, expectativas de inflação ainda elevadas, a economia ainda está num processo de desaquecimento, então me parece que para esse ano é muito difícil. Tá? O que pode acontecer é se as condições forem melhorando mais do que a gente imagina, na última reunião do ano, ali em dezembro, o Banco Central começa a discutir, começa a trazer essa discussão, olha, estamos já começando a ver espaço, uma janela para a próxima reunião, para o ano que vem, para cortes de juros, tá? Mas para esse ano ainda acho muito difícil. O Banco Central talvez não queira se antecipar, às vezes um corte de juros em que ele veja que as condições ainda não estão totalmente propícias, isso aí poderia manchar a credibilidade dele. Parece que ele vai aguardar, ser cauteloso, ficar nesse modo piloto automático ao longo desse ano, porque aí no ano que vem ele começa a criar melhor ali o cenário para um corte de taxas de juros. Muito obrigado, Rafael Pérez. Um bom dia para você, uma boa semana. Eu que agradeço, um bom dia para vocês também, boa semana. Obrigada. Rafael Pérez, economista da Suno Research. Nós falávamos aqui sobre a reunião do Copom, que se realiza, então, amanhã e quarta-feira, então 16 e 17 de setembro. Eu comentei de uma outra reunião que será depois em novembro e ainda haverá uma última reunião em dezembro, 9 e 10 de dezembro, de acordo com o próprio calendário do Banco Central.